Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia positiva, as contribuições da psicologia positiva dentro da psicoterapia, né? A psicoterapia positiva. Vamos falar de saúde mental, a importância, né, de cultivarmos, de promovermos saúde mental, promovermos saúde mental. Hoje a gente vai conversar sobre psicologia positiva na saúde mental, né? Eu sou psicóloga há 19 anos, trabalho há bastante tempo, atendi já bastante gente. E eu quero contar um pouquinho para vocês da importância da psicologia positiva nos atendimentos da clínica. É o seguinte, então, inicialmente, a psicologia positiva, né, inicialmente, e ela tem, né, essa proposta de estudar a felicidade, a potencialidade, o funcionamento humano ótimo, tá? Só que a psicologia positiva, ela é um movimento multidisciplinar. Então nós temos saúde positiva, neurociência positiva, arquitetura positiva. Então estuda cientificamente educação positiva, tá? Estuda o que cientificamente é comprovado que faz com que os indivíduos e comunidades prosperem, floresçam. E dessa maneira, a gente entendendo com pesquisa os componentes, as atividades, as ações que fazem com que os indivíduos e comunidades floresçam e prosperem, nós temos parâmetros para fazer, né? Porque é isso, a ciência, né? A ciência, ela nos aponta o que nós devemos fazer que funciona, que dá certo. E a psicologia positiva é um esforço para compreender o que dá certo na construção da felicidade. Só que a psicologia positiva, ela é um movimento multidisciplinar, ela não é exclusiva de psicólogos, tá? Tem esse nome, porque tem esse nome, tá? Porque quem foi o porta-voz, tá? Eu brinquei porque tem esse nome, porque tem esse nome. O porta-voz, né, da psicologia positiva foi o Martin Seligman. Agora ele só está com psicologia positiva, mas ele era professor de psicopatologia na Universidade da Pensilvânia. Então ele já era um cientista super renomado, porque ele tinha lá na década de 70 já comprovado o termo desamparo aprendido. O desamparo aprendido é um quadro que se assemelha à depressão, né? Os estilos explicativos para o infortúnio faz com que eu fique num quadro muito semelhante à depressão. Então, o Seligman ele já era professor há mais de 30 anos de psicopatologia. Então, lá no final da década de 90, né, em 98, quando ele se tornou presidente da Associação Americana de Psicologia, ele anunciou esse esforço dele e de outros cientistas também super renomados, como Csikszentmihalyi, Chris Peterson, né? Super renomados para entender os aspectos saudáveis do ser humano. Então, a psicologia positiva, ela é isso, nós vamos entender os aspectos saudáveis, as potencialidades, o que faz as pessoas realmente mais felizes, não porque eu acho, mas porque eu pesquisei, né? Porque tem pesquisa séria, de ponta, para revelar o que faz as pessoas mais felizes. E eu sempre falo isso nas minhas aulas, estou falando aqui para vocês. Tinha que ser o Martin Seligman para ser o porta-voz
pela figura que ele é. Então, a psicologia positiva é isso. Só que, a partir a psicologia positiva é um grande guarda-chuva, vamos dizer assim. A partir dela, desse movimento científico, várias áreas falam assim, vamos estudar também o que faz as organizações no trabalho serem mais felizes, o que fazem os indivíduos, os trabalhadores, os colaboradores mais felizes. Vamos entender as cidades, vamos entender a arquitetura, vamos entender a saúde, o impacto disso na saúde. Então, a psicologia positiva, ela passa a ser o foco, é um movimento científico que estuda a felicidade e o bem-estar, mas de diversos focos, tá? É uma brincadeira que eu faço com todos os meus alunos e eu vou fazer com vocês, tá? É mais ou menos assim. O que é psicologia positiva? É um Globo Repórter, ou então um documentário, né? Tipo, pessoas felizes. O que fazem? Onde moram? Com quem vivem? Sobre o que conversam? Com quem se relacionam? Então é para responder esse tipo de perguntas, para que a gente saia do achismo. A gente precisa entender o seguinte: a felicidade e o bem-estar é um tema de interesse desde que o mundo é mundo, ok? E é um tema muito sério para ser deixado nas mãos de gurus, eu acho que é isso, tá bom. Não, existem muitas pesquisas sérias que mostram quais são as atividades que aumentam o seu bem-estar subjetivo, tá? Em psicologia positiva a gente estuda bem-estar subjetivo, tá? É sinônimo de felicidade, né? A gente fala felicidade porque é o linguajar mais comum, né? Todo mundo entende. Mas quando a gente estuda, né, nas aulas, eu falo, gente, eu tô falando felicidade, mas é bem-estar subjetivo, tá bom? Que é bem-estar social, psicológico e emocional, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho da psicologia positiva aplicada na prática clínica. Então, inicialmente, eu quero falar isso para vocês, talvez vocês já me viram falar isso. A psicologia positiva, muita gente ainda não conhece, embora seja a resposta para muitas perguntas que eu quero. Tipo, já tem respostas. Eu quero ser mais feliz. Você quer ser mais feliz? Seu paciente quer ser mais feliz? Todo mundo quer ser mais feliz. E a gente fica buscando, sendo que já tem pesquisas que mostram o que impacta na nossa felicidade. Tá? E não é pesquisa simples, não. Pesquisa com extensos questionários que envolvem molécula da emoção, mapeamento do cérebro, tá? Então, a psicologia positiva, muita gente ainda não conhece. É assim, por um lado, eu sempre acho que todo mundo conhece. E aí, quando eu recebo as perguntas no direct, né, no Messenger, no privado, eu vejo que não conhece. Falo, gente, é porque eu já estudo há tanto tempo a psicologia positiva, que daí eu faço um erro cognitivo, né, um erro de pensamento de já que todo mundo conhece. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte: muitas das nossas perguntas, tá? Muitas das nossas perguntas já foram respondidas pela psicologia positiva. Eu vou falar como psicóloga. Eu sou psicóloga há 19 anos, especialista em psicologia clínica, então eu atendo bastante, tá? E eu vou falar como psicóloga. É mais ou menos assim. Todos os nossos pacientes, né? Eles não querem só ter menos depressão. Eles não querem só ter menos ansiedade. Eles não querem só se livrar da dor. Eles querem mais. Eles querem ser felizes.
Eu, como psicóloga, eu também quero isso para eles. Eu não quero só diminuir a depressão deles, eu não quero só que eles fiquem menos ansiosos, eu não quero que eles tenham menos dor. O que eu quero é que eles sejam realmente felizes e tenham bem-estar. E a psicologia positiva, ela me proporciona as atividades que eu posso ensinar para o meu paciente. Tá? É lógico que quem chega no teu consultório, no primeiro momento, a gente alivia a dor, a gente dá suporte, a gente dá acolhimento. Né? A pessoa ela sai daquele estado de sofrimento de, sei lá, numa escala onde zero é nenhuma felicidade e 10 é super felicidade. Então ele tá nessa escala tipo 1, 2. Então a gente vai até um estado neutro, a gente vai até o 5. Depois que ela tá no 5, eu sei que é a partir daí que eu vou começar mais as intervenções ostensivamente para aumentar a felicidade e o bem-estar dele. Só que quando a gente aprende, né, os preceitos, as atividades de psicologia positiva, né, a sua consulta nunca mais é a mesma. Você nunca mais olha teu paciente da mesma maneira. Você não olha só uma pessoa em depressão ali. Você realmente consegue ampliar o seu olhar e consegue pesar na balança, né, os recursos, junto com as fraquezas, as forças. A gente muda o nosso olhar, é inevitável. E aí, né, o que eu vou falar de saúde mental, né? A gente precisa realmente ampliar esse olhar, né? Estudar mesmo psicologia positiva para os nossos atendimentos clínicos, porque se nós pegarmos a definição da Organização Mundial da Saúde, vocês também já devem ter me visto falar isso, porque eu falo até entrar na cabeça, até entrar na cabeça. Mas o que a gente precisa ter em mente é o quê? A definição de saúde mental não é só a ausência de doença, tá? A definição de uma boa saúde mental é um ser humano que ele é produtivo, ele contribui para a sociedade, ele tem um senso de crescimento pessoal na sua vida, ele contribui, ele sente-se, eu ia falar melhor, mas ele sente mais afetos positivos, o padrão de afetos positivos é muito maior do que os afetos negativos. Ele tem bons relacionamentos sociais, ele tem autoaceitação, tem pertencimento. Então isso é o estado de saúde mental. Então, quando a gente entende isso, a gente precisa entender que no nosso consultório, na nossa prática, a gente não pode só ajudar a aliviar as dores dos nossos pacientes. A gente precisa ajudar eles a serem mais felizes, até mesmo para ir de encontro com a definição de saúde mental da Organização Mundial da Saúde. Vocês entendem a importância disso? Da gente ampliar o nosso olhar? E isso, quando a gente aprende, amplia, né, o nosso olhar com a psicologia positiva, nós mudamos a nossa postura, porque hoje nós já temos recursos pautados na ciência para a gente ensinar para os nossos pacientes a cultivar a felicidade e o bem-estar, ou seja, a cultivar o estado mental de saúde mental, cultivar a saúde mental que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Eu falo que é um dever de todo psicólogo, todo psiquiatra, saber psicologia positiva. Tem que saber! Porque
é o que eu falei. Desculpa estar sendo repetitiva. Nossos pacientes, eles não querem só diminuir a depressão deles. É um direito legítimo, eles querem ser mais felizes, né? Eu também quero. Todo mundo quer. Eles não querem só diminuir a ansiedade, ficar menos ansiosos. Eles não querem só se livrar do trauma. Eles querem mais. E esse direito, e esse desejo é um direito legítimo. E hoje, de novo eu falando, e hoje nós temos recursos para ensinar os nossos pacientes a conquistar esse direito legítimo de não só se livrar da dor, mas construir uma vida com bem-estar. Essa pandemia, né? Essa pandemia. Eu tô muito orgulhosa dos meus pacientes. Muitos deles me assistem. Eles me assistem. E eu falo isso para eles, né? Eu falo, ganhou estrelinha, ganhou estrelinha. Eu tô muito orgulhosa de todos os meus pacientes. Por quê? Nessa pandemia, com isolamento social, sobrecarga de trabalhos, eles também têm filhos, eles também tiveram que trabalhar em home office, cuidar dos filhos, assim como eu, tá? Eu também estou em home office, eu também tenho 2 filhos, mas enfim, vamos falar dos meus pacientes. Eu tô muito orgulhosa dos meus pacientes, porque nenhum deles surtou, teve uma crise. Todos eles já tinham aprendido recursos para as práticas do bem-estar. A gente só intensificou. Todos eles. E eu falo, eu estou muito orgulhosa de vocês, porque eu estava esperando, tá? Eu tive 2 pacientes que pegaram o Covid, tá? Pegaram, ficaram isoladas dentro do quarto, longe da família, aquela coisa assim, sabe? E mesmo assim, mantivermos firmes e fortes nas práticas de cultivo do bem-estar. Então, por que eu tô falando isso? Por que eu tô orgulhosa dos meus pacientes? Porque eles já tinham aprendido práticas na psicoterapia. Eu tenho uma paciente, né, que ela fala assim pra mim: Miriam, eu estava gravando vídeos para acalmar minha família, Miriam. Eu que tenho transtorno de ansiedade, Miriam. Como assim? Ela saiu do lugar da ansiosa da família. E era ela que estava acalmando, ensinando para os familiares, né, no grupo da família dela, os recursos que ela tinha aprendido em psicoterapia, de aumento de bem-estar. Eu tenho uma outra paciente, olha só, depressão, tá? Depressão. Casos de depressão. E no trabalho dela, né? Enfim, tem uma série de coisas, o que eu quero contar. Eu ensinei, assim como eu ensino para todos os meus pacientes durante a sessão, né, a prática da verdadeira gratidão. Vocês já me viram falar da verdadeira gratidão aqui várias vezes, tá? E vão ficar me vendo falar o resto da vida. Porque gratidão transforma. Enfim. Essa minha paciente com depressão. Lá no trabalho dela, ela já foi reclamar, né? Já foi se queixar. E aí ela lembrou. O que está dando certo nesse momento agora? Eu entreguei o relatório 15 minutos antes. Então eu posso agradecer eu ter conseguido entregar esse relatório 15 minutos antes. Por que eu consegui entregar esse relatório 15 minutos antes? Porque eu fiquei menos tempo no Facebook, nas mídias sociais, me dediquei, E aí o que ela me disse? Né? Ela me contando, ela falou assim: Miriam, não é que esse negócio de gratidão verdadeira funciona porque eu me vi entrando na espiral descendente, que você tanto explica, e me vi entrando na espiral ascendente, onde a gente é puxado para cima.
Porque meus pacientes, claro que eles dão aula de espiral descendente e espiral ascendente. E eles dão aula também de emoções positivas. Então, esse é um tipo de exemplo de uma paciente com depressão grave que chegou no meu consultório, tá? E lá desde o começo eu acolhi, eu trabalho com terapia cognitiva, sim. Desde o começo, eu já ensinava, eu já psicoeducava sobre a importância do cultivo das emoções positivas. E lógico que a gente vai devagar, no tempo de cada um. Mas eu quero que vocês entendam que a psicoterapia positiva, a psicologia positiva, visa a gente levar a sério, tão a sério os sintomas, tão a sério as emoções negativas, o quadro que o paciente nos traz, mas a gente leva com a mesma seriedade a importância do cultivo das emoções positivas, psicoeducar os nossos pacientes sobre o que é realmente felicidade e bem-estar. Porque a gente fica procurando uma felicidade que a gente acredita, mas não é isso que é felicidade, tá? É psicoeducar os nossos pacientes do porquê que é importante eu ter esse exercício. Ela mesma chegou para mim, ela falou assim, Miriam, eu acreditei, eu me vi que se eu não fizesse isso, eu entraria na espiral descendente que você falou, e eu entrei na espiral ascendente. Então essas são alguns exemplos, né, de como que a gente aplica a psicologia positiva no consultório, né? Então a gente precisa levar a sério também o que o meu paciente é bom. E deixa eu pontuar para ele todas as expressões de forças pessoais que ele tem, para que ele não caia na cegueira das forças. O que é a cegueira das forças? Né? A cegueira das forças é quando eu nem enxergo, não sei, ou eu desqualifico. Só que o paciente cair na cegueira das forças ainda vai lá, porque ele não tem obrigação de saber disso. Mas um psicólogo, um psiquiatra, o teu paciente está te mostrando uma força pessoal, ele está te mostrando uma potencialidade, está te mostrando um recurso, e você, por não conhecer, deixa passar batido. Aí é dureza, né? Aí é dureza. Então, a psicoterapia positiva, tá? Que é a psicologia positiva aplicada na prática clínica, ela visa trazer os aspectos da vida feliz, as habilidades para o bem-estar, para cultivar o verdadeiro sentido. Não sei se sentido seria a melhor palavra, mas definição. Para cultivar a melhor, a definição daquilo que a Organização Mundial da Saúde chama de, define como saúde mental, que não é só a ausência, não é só a ausência de doença, mas também é sim um aspecto onde a pessoa ela floresce, ela prospera, ela se sente bem. Então, ó, por exemplo, né, outro caso, né, de outra paciente minha que eu atendi, que eu atendo, desculpa, ela ainda tá comigo. Quando começou, né, essa questão da pandemia, né, ela vinha em caso de depressão, tá? Quando começou a questão da pandemia, isolamento, enfim, essas coisas que a gente já tá sabendo, né? Fica em casa, home office, tá, pula essa parte. Essa parte vocês já sabem. Quando começou, quando ela chegou até mim, né? Não sei se vocês sabem, mas um dos sintomas também de depressão é o zumbido no ouvido, tá? Aquele zumbido que não passa, tá bom? Então, quando ela chegou pra mim, lá no ano passado, ela tinha um zumbido, a gente começou a trabalhar, o zumbido passou. Ok, beleza, tá. Quando começou a pandemia, começou toda essa sobrecarga, o zumbido
voltou. Então, eu falei para ela, né, pode ser um sinal de que a depressão esteja voltando, né? Vamos prestar atenção na alteração do sono, alteração do apetite, vamos prestar atenção também nos pensamentos. Mas, enquanto a gente observa para saber se a depressão está querendo dar as caras novamente, né, uma recaída, nós já vamos começar com mais intervenções positivas. E uma delas é a prática, né, de meditação. Então, eu mandei para ela, né, ela já tinha, mas aí a gente dá um plus, de algumas práticas, de algumas induções guiadas. E aí eu pedi para ela fazer 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia, porque ela fazia só uma vez. Eu falei assim, não, vamos, porque a gente não pode deixar a depressão voltar, né? Então, ela começou a fazer as práticas 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite. Todos os dias. Eu tirei essas práticas da minha cabeça? Não. Existem muitos estudos que mostram o quanto que a prática meditativa, as práticas de atenção plena, né, de sustentar a atenção, auxilia em vários quadros, né, em vários quadros psicológicos. Eu pedi para ela fazer 2 vezes ao dia, 15 minutos de manhã, 15 à noite. Gente, sumiu. O zumbido do ouvido sumiu. A alimentação normal se regularizou. O sono que estava começando a ficar desregulado também. Então, e ela passou a se sentir muito melhor. E ela falou assim, Miriam, a meditação também é meu remédio, não é? É. A meditação também é o seu remédio. Também faz parte do seu processo de cura. Claro que meditação é pra gente também se tornar uma pessoa melhor. E aí, né, vem outra parte da psicologia positiva que eu acho a coisa mais linda. Quanto mais a gente se torna uma pessoa melhor, gentil, faz atos de bondade, mais melhora a nossa saúde. Então vocês vão vendo que as intervenções elas vão se integrando. E essa minha paciente que tinha depressão, quando ela percebeu que ela ia recair, a gente já interviu rápido. Ela não só, a gente conseguiu anular os sintomas, mas como ela ficou melhor, ela está se sentindo melhor, está se sentindo bem. Não é só ausência de depressão, não é só ausência do zumbido de ouvido. Eu durmo bem, eu acordo bem. E é uma coisa assim tão linda, né? Que uma das sessões, né, que eu trabalhei com ela foi a música Let It Be, né, dos Beatles. Eu ia falar do Paul McCartney, mas foi Paul McCartney que escreveu, enfim. E olha só que coisa mais linda. Ela acorda cantando na mente dela Let it be, let it be, let it be, let it be. Então, isso já é um estado, quando você acorda cantando para uma pessoa que chegou até mim com depressão, ela não tem só ausência de depressão. Vocês estão me entendendo? Eu não sei, eu fico falando, eu procuro, eu sem meus slides, quem assiste minhas aulas sabe que eu sou uma falsa organizada, né? Eu olho meu slide, eu falo, pensa que eu sou bem organizadinha. Eu sei meus slides, eu vou falando. Eu queria falar de um negócio, já comecei a contar caso. Mas vocês estão me entendendo a importância de a gente trabalhar, né, a psicoterapia? Dentro da psicoterapia, os aspectos, os estudos da psicologia positiva, vocês entendem? É muito importante a gente levar a sério as forças dos nossos pacientes, porque as forças são reais. A gente ajudar nossos pacientes a cultivar mais emoções positivas.
e sair, e eu já vi muito psicólogo, muito profissional achando que emoção positiva é só alegria, e não é. Não é, tem muitas emoções positivas, muitas emoções positivas. Dentro da psicologia positiva, 10 são estudadas, tá? Mas existem várias, só que a Barbara Fredrickson, que é a referência mundial em psicologia, em estudo de emoções positivas, estuda 10, então a gente estuda as 10, mas existem várias outras, tá? A gente ajudar nossos pacientes a salpicar o dia deles com flow. Flow é um estado mental super positivo, onde nós temos crescimento do self. Ensinar nossos pacientes a se envolverem em atividades que façam sentido, ajudá-los a encontrar sentido em suas ações, a cultivar relacionamentos sociais positivos. Então, tudo isso é foco da psicoterapia positiva, tá? Então, como trabalhar ansiedade e depressão na psicologia positiva? Então, a gente trata com muito acolhimento, com correção de pensamentos distorcidos, tanto para depressão como também para ansiedade. Mas já desde o início a gente já começa, a gente divide as sessões, né? Eu organizo assim, eu vou usar esse termo, a gente divide as sessões um pouco voltado para a gente corrigir os pensamentos distorcidos dela, mas ao mesmo tempo para psicoeducar sobre a importância de se cultivar emoções positivas, o quanto que a ausência de emoções positivas prejudica, né? Que a ausência de emoções positivas alimenta o estado de depressão. E aqui a gente faz com todo o acolhimento, carinho e técnica com os nossos pacientes. Não é estupro psicológico, tá? É muita psicoeducação. Eu já atendi muitos pacientes, tá, com depressão, e eu falo com todo carinho para eles. Eu entendo, eu explico o que é depressão, tá? Eu dou aula, né? Na terapia cognitiva, a gente chama de psicoeducação, que é explicar para os nossos pacientes o que está acontecendo. Então, eu dou aula para ele. A conceitualização cognitiva, né, do caso, eu faço junto com eles, eu explico o esquema mental para eles e, ao mesmo tempo, parte, né, da minha sessão, eu me dedico a intencionalmente trazer os temas da psicologia positiva e eu explico para ele o porquê que eu estou fazendo, tá? Eu sei que é difícil. Foi o caso dessa minha paciente do trabalho que chegou para mim, né, que era depressiva. Ela já sabia, né, o que era a verdadeira gratidão. E aí, por que eu tô falando da verdadeira gratidão, né? Porque eu vejo que a gratidão, assim, ela entrou na moda. E às vezes, se você não ensina seu paciente dentro da sessão a cultivar a verdadeira gratidão e o que é a verdadeira gratidão, e você manda um paciente depressivo agradecer, ele deprime mais, porque ele se sente culpado. Porque ele não tem vontade de agradecer. Eu tenho que agradecer porque eu tenho casa. Quantas pessoas queriam ter a casa que eu tenho? Eles se sentem pior, e isso não ajuda o teu paciente depressivo. Mas agora, quando você ensina ele a se conectar com uma situação que ele vê que é algo bom que aconteceu, a ele se conectar com o que está dando certo no momento presente, e ele agradecer a ele mesmo, ou a alguém, ou o tempo de alguém, ou a Deus, ou a natureza. Mas quando você ensina para ele dentro da sessão o que é a verdadeira gratidão, ele agradece e ele entende o porquê que ele tem que fazer isso. Foi o caso dessa minha paciente. Ela já estava psicoeducada. Veja bem, ela falou, ela viu,
ela ia reclamar do trabalho dela que ela não gosta, tá? Quando ela olhou, falou assim, opa, o que eu posso agradecer aqui? O que tá dando certo? Eu entreguei o relatório 15 minutos antes do prazo que era para entregar. Do prazo que era para entregar, só sei que era assim, era 15 minutos antes. E ela se conectou com isso. Por que isso aconteceu? Como que eu posso ter mais disso no futuro? Ela entrou na espiral, que em psicologia positiva se chama espiral ascendente, quando você é puxado para cima, tá? Em muitos transtornos psicológicos a espiral é descendente, nós somos puxados para baixo, tá? A psicoterapia positiva, ela veio para complementar, para ampliar o olhar do psicoterapeuta, para enxergar o paciente em sua totalidade. Enxergar recursos, enxergar as fraquezas, sim, mas os recursos. Enxergar o que ele precisa aprender e o que ele já aprendeu e o que ele já sabe. O que é a fraqueza dele, mas o que ele é bom. Ó, você vai se tornar ótimo nisso que você já é bom, pra gente equilibrar a balança. Aquela minha paciente que eu dei o exemplo, que ela falando, né, nessa crise, ela, Miriam, eu tenho transtorno de ansiedade, ensinando minha família, nessa pandemia, né? Por quê? E ela saiu desse lugar de a ansiosa da família, tá? Porque todo mundo já sabia das crises dela, enfim. Ela saiu desse lugar para ser aquela pessoa generosa que compartilha o que aprende em terapia. Sendo que generosidade e bondade é uma das forças pessoais dela. Eu falei assim, então você vai usar a sua bondade, sua generosidade, sim. E pode ensinar para os seus familiares o que você aprende, se faz bem para você, tá? Nós, psicoterapeutas, a gente precisa ampliar o escopo da psicoterapia. A gente tem que tirar a psicoterapia daquele lugar que só vai tratar, que a pessoa só vai procurar quando já estiver em muito sofrimento. Não, a psicoterapia também tem que ser o lugar para aquelas pessoas que querem aprender a ser mais felizes. É aquilo que eu falei no começo da live. A felicidade é uma coisa muito séria para ser deixada na mão de gurus de autoajuda, que eu acho que faz isso, fica mais feliz. Felicidade é algo muito sério. A saúde mental das pessoas é muito sério, tá? Muito sério. Então, a gente precisa ter os parâmetros da ciência e, graças a Deus, muitas das nossas perguntas já foram respondidas pela psicologia positiva, só que eu vejo que muitos profissionais não conhecem. E a gente precisa também fazer com que a psicoterapia seja o lugar onde as pessoas vão para aprender a ser mais felizes. A gente merece terapia, a gente merece cuidar da gente, a gente merece descobrir nossas potencialidades, a gente merece.